A Lua Me Disse, O Cravo e a Rosa e Chocolate com Pimenta. São 3 novelas que eu assisti. E essas 3 novelas, eu vi assim que elas tinham assim uma vibe parecida. Por isso eu juntei elas nesse vídeo para falar um pouquinho sobre elas. A novela Lua Me Disse eu assisti dia 29/3/2025. Tem um tempinho já, faz um ano. E ela tem a participação do Wagner Moura e Adriana Esteves e também o Marcos Pasquim. A novela tem 143 episódios. Então já imagina quantos dias eu devo ter ficado assistindo isso. Eu achei uma novela legal. Eu não tinha por que assistir essa novela. O único motivo que eu acho que seria próximo de eu assistir seria porque tem a Adriana Esteves e o Wagner Moura. E eles faziam um casal, um par romântico lá. Então, tipo, por isso talvez eu assistisse. Mas não tinha motivos para assistir, ainda mais que ela é uma novela que tem muito tempo. Então foi uma coisa assim que eu encontrei e que foi como se fosse um diamante, porque eu gostei muito dessa novela. A novela O Cravo e a Rosa também tem a participação da Adriana Esteves e o Rodrigo Faro. E no meio disso, essa foi uma novela que eu gostei muito, mas ela fez parte da minha infância. Porque eu assisti quando era bem criança e continuei assistindo ela depois de um tempo. E quando eu comecei a assistir algumas coisas, eu resolvi assistir ela completa, já que eu assisti alguns pedaços dela antes. Então eu resolvi assistir ela completa, porque eu gostava muito do assunto, aquele ar de fazenda, Petrúquio, a Catarina, a briga deles, o romance da Bianca com o professor Edmundo e tantas coisas mais que tinham nesse mundo de O Cravo e a Rosa. Então eu gostei muito dessa novela, eu acho ela muito legal. Eu acho que ela tem um assunto bem legal a ser tratado, fala sobre também o feminismo, que foi, eu acho que, o primeiro momento na minha vida que eu ouvi falar em feminismo. Então, foi uma forma fácil de ouvir falar sobre o feminismo. E hoje em dia eu já escutei mais vezes, né, essa palavra, mas tenho uma ideia melhor sobre essa questão. E quando eu assisti essa novela, eu tive a oportunidade de assistir assim, de ouvir falar sobre esse assunto de uma maneira mais tranquila, uma maneira mais fácil de assistir, entendeu? Então foi uma coisa bem legal, um assunto que é muito importante a ser falado. E eu acho criativo demais. Isso numa novela que eu gosto. A novela Chocolate com Pimenta já foi uma novela que eu não gostei muito. O comentário que eu fiz sobre ela foi: assisti alguns capítulos, em algumas vezes, mas é chato. Eu assisti apenas alguns capítulos mesmo, alguns episódios que eu não lembro quais foram, então se eu quisesse voltar a assistir, talvez eu tivesse que assistir o episódio do começo, mas não é uma novela que me agrade muito. Por quê? Eu não sei, o assunto dela não chamou muito a minha atenção. Eu não sei se foi porque eu já tinha assistido Crave a Rosa e eu achei muito parecidos os assuntos, então não vi necessidade. Mas, sinceramente, eu não gostei muito da novela. Eu achava legal, claro, a história da Bernadette, que era um menino vestido de roupa de menina. Eu achava engraçado naquela época, quando eu assistia. Cheguei a assistir de tarde, vale a pena ver de novo. E no meio disso, quando eu fui reassistir, eu não consegui assistir completa. Assim como eu assisti o Crave a Rosa e a Lua Me Disse. Então, não gostei muito. Lá, para saber mais, para quem não sabe quem é essa novela e quiser procurar, tem a participação da Mariana Ximenes e do Murilo Benício. Eu nem coloquei aqui, mas são eles fazem parte desse elenco. Então, tipo, é uma novela legal. Porém, eu também acho que um dos motivos de eu não ter gostado muito foi por conta do elenco. Quando eu assisti ela uma vez, eu não tinha muita familiarização com os atores, realmente. Eu não tinha assistido nada que tivesse muita coisa com eles. O Murilo Benício, depois de um tempo que eu fui assistir, algumas coisas tinham a ver com ele. E também a Mariana Ximenes também. Então, tipo, não tinha muita graça. Já o Crave a Rosa, a Adriana Esteves me encanta, né? Então eu gosto muito de ver coisas que ela tá presente.
Assim também como o Wagner Moura, que eu gosto muito desse ator. E é uma coisa assim que eu acho muito legal, sabe? Essas 3 novelas fazem parte do nossa Globo e são novelas legais. Comentando um pouco sobre A Lua Me Disse, eu gostei muito dessa novela, né? E o assunto da novela tem a ver mais com amor, coisas assim como um amor que sofreu diversas coisas, mas conseguiu superar as dificuldades e ficou junto com a pessoa que gostava. A pessoa que gostava de alguém ficou com a pessoa que ela queria ficar. No meio dessa situação tem uma menina pobre que ela se envolve com um cara rico. Cara rico, só que esse cara rico tem um irmão. O irmão é apaixonado por ela também. Se eu não me engano, essa menina pobre ela foi para lá trabalhar e ela já se envolve com o menino que era filho da patroa dela, no caso. E o irmão dele era apaixonado por ela. Só que ela gostava mais do outro, mas ele respeitava, mesmo gostando dela. Talvez aquela ideia de, eu quero ser feliz se ela for feliz, tipo isso. E aí o menino morre. Se eu não me engano, ele sofre um acidente de avião, alguma coisa assim. Eu sei que ele morre e ela tem um filho desse cara que morreu. E aí, no meio disso, continua a vida. O menino cresce, vai crescendo, fica do tamanho de uns 7 anos, eu acho que ele tem. E aí, no meio disso, ela encontra esse dito irmão dele, que daí é apaixonado por ela, que é o ator que faz esse personagem, é o Wagner Moura. Ela reencontra ele. No mesmo momento que ela reencontra ele, ela conhece o personagem do Marcos Pasquim. Então, acontece aquele trio, sabe? Muito legal. Só que o Marcos Pasquim, o personagem dele, é do mal. Então, meio que ele pega no meio da situação, já se envolve no meio da trama com a mãe do menino que morreu, que é também a mãe do menino que quer ficar com ela. E aí, no meio disso, ele mostra ser uma pessoa diferente daquela que ele mostrava no começo. Eu até gostava dele, mas ele mostra ser meio que psicopata. E aí, nisso, no final, ele morre, parece. E a mãe dele, do menino, também morre. A mãe do personagem do Wagner Moura. Eu sei que é um conflito muito grande. A mãe dos 2 meninos do começo da história. No caso da mãe do personagem do Wagner Moura, ela, tipo assim, ela quer roubar a criança, que no caso seria o neto dela. E nisso ela tenta fugir com ele, mas conseguem recuperar a criança. Só sei que é uma loucura muito grande, mas tem um lado muito bom. Uma coisa que eu gostei muito dessa novela foi a questão do ambiente. Eu adorava aquele ambiente. Adorava o ambiente onde eles moravam. Eles moravam num lugar pequeno, no caso a personagem da Adriana Esteves. Eu esqueci o nome dela agora. É um nome fácil, mas eu esqueci o nome dela. Não sei se é Alice. Uma coisa assim. E aí ela mora num lugar pequeno e lá tem gente fofoqueira, aquela coisa que a gente gosta. Tem gente que tem problemas. Tem uma mulher que é apaixonada por um cara que era ex-marido dela e ele também é apaixonado por ela, mas eles nunca não ficam juntos. Aí esse cara faz besteira e no final ele pega, morre e antes dele morrer ele dá uma carta para ela e aí diz pra ela que ela tem que ser feliz. Eu esqueci a música é a trilha sonora deles. Mas sei que é uma música legal, uma música um pouco mais antiga da minha época. Então, tipo, eu gostei muito dessa novela, acho bem legal. Foi aquela novela que eu senti vontade de assistir umas milhares de vezes. Gosto muito. Então, essa é a trama, mais ou menos, que acontece nessa história. É uma coisa legal. E quando eu finalizei, eu senti falta daquele lugar que eles ficavam. Daquela vibe de, fulano de tal tá com confusão, vamos lá ajudar. E alguns atores que fizeram parte desse elenco, eles foram atores que eu também assisti coisas hoje em dia que eles fazem parte. Então eu já tenho uma familiarização com eles. Eu acho bem legal. E eu gostei pra caramba dessa novela. Então assistiria milhares de vezes. Se chama A Lua Me Disse.